entrevista de hoje é com o professor Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. E nós vamos trazer aqui alguns temas da atualidade, como, por exemplo, o ensino religioso nas escolas públicas, recentemente autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos falar também, e mais um pouco, porque nós já trouxemos esse assunto aqui, sobre polêmicas envolvendo exposições de arte no Brasil. O que seria arte? O que podemos considerar como arte? E ainda falaremos sobre as explicações da doutrina espírita sobre ocorrências recentes de violência, como, por exemplo, o atirador de Las Vegas, que matou 59 pessoas, feriu mais de 500, ou de outra ocorrência em Minas Gerais, com o incêndio de uma creche, um incêndio provocado, ou ainda um aluno que atirou contra colegas em Goiás, um dos dois casos em Minas, outro em Goiás. Bem, afinal de contas, não há como não refletir em torno dessas questões, das mortes coletivas, onde poderíamos incluir os constantes ataques terroristas, patrocinadas quase sempre voluntária, consciente e premeditadamente. Note que nós não estamos falando aqui de catástrofes provocadas pelas forças da natureza, e nem daquelas que poderiam ser classificadas como acidentes. Então sempre fica aquelas dúvidas. Por que Deus permite? Por que uns são escolhidos e outros não? E mesmo dentre esses primeiros, alguns acabam saindo com vida, às vezes ilesos, e outros também não. Qual é o critério de escolha? Por que acontece esse tipo de coisa? Questões intrigantes que desafiam a nossa compreensão em relação à vida e à morte, a destino, a livre-arbítrio, a acaso, a existência ou não de sorte ou azar. Bom programa. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso programa de hoje. Temos aqui a presença de um companheiro para fazer uma entrevista, um bate-papo, que é o Paulo Henrique Wederhoff, da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer a apresentação dizendo que ele é natural aqui de Curitiba, graduado em Administração de Empresas pela FAI e possui pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior pela FALEC. No movimento espírita, como eu disse há pouco, atua na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas como coordenador de grupos de estudos e professor de Teologia Espírita da Faculdade Dr. Leocádio José Correia e curso de pós-graduação também em Teologia Espírita. Meu caro Paulo Henrique, muito prazer de tê-lo de volta ao nosso programa, já esteve aqui conosco. Suas palavras iniciais, por favor. Para nós é sempre um prazer poder voltar nesse programa e falar um pouquinho daquilo que nos encanta, que é o sentido e o significado da vida através da ótica espírita. Legal. Paulo, há poucas semanas, o Supremo Tribunal Federal decidiu por 6 votos a 5, né, que as escolas públicas estão autorizadas a ministrar aula, o ensino religioso, confessional, né, que é importante. Então não se trata somente de história das religiões, mas de doutrinas religiosas específicas. E eu gostaria de saber a sua opinião, se isso é motivo de comemoração ou de preocupação, principalmente para nós espíritas. Muito bem. Eu tenho a impressão de que já vem tarde, porque a lei é de 1996. E as escolas particulares já ensinam religião, aquelas que são confessionais, né? Mas eu acho que é motivo de ambas as coisas. É tanto um motivo de alegria, porque religião é a reserva moral da humanidade,
Na verdade, todas as religiões se subordinam à ética. Quando entendemos ética como fazer ao outro o que eu gostaria que a mim fosse feito, todas as religiões promovem isso. Então, é a reserva moral da humanidade. Chegando nas escolas públicas, isso é muito bom. Mas, por outro lado, também é motivo de preocupação, porque quem irá ensinar? O que será ensinado? E tem algo ainda mais difícil de responder, quer ver? Se religião vem sendo ensinado nas escolas particulares, e esses alunos, ao longo dos últimos muitas décadas, estão chegando a cargos de relevância na nação, nos estados e municípios, podemos dizer que esse ensino não funcionou, porque nós vemos a crise moral que o nosso país atravessa e nos perguntamos, puxa, será que esse pessoal não aprendeu? Será que a religião não ensinou? Será que os lares não fizeram a sua parte? Então veja que é motivo de preocupação. Será que estamos preparados para fazer o ensino religioso? Eu, inicialmente, pensava que poderíamos ensinar história das religiões. Mas, conversando com quem sabe mais, alcancei o conceito de que o ideal seria ensinar a evolução, a história do pensamento religioso. Sem igrejas, sem proselitismo, simplesmente um estudo científico, sério, histórico da evolução do pensamento religioso. O que é religião, o que é templo, o que é religiosidade, o que é igreja, né? Por exemplo, a igreja, estrutura de poder. Templo, espaço de religiosidade, mas cada um de nós é um templo vivo, né? Religião não é a busca sobre a origem e o destino do ser humano e o sentido da vida, da dor e da morte? Todas as religiões têm explicações, mas elas não coincidem. Se você conversar com religiosos diferentes, você vai sair com respostas diferentes. Exemplo, morreu, acabou. A vida é uma só. E o outro dirá, não, reencarna quantas vezes precisar para fazer evolução. Veja, então nós precisamos chegar à pergunta-chave e ensinar os nossos alunos a pensar, não o que pensar. Você falou há pouco ali sobre, usou o termo proselitismo. O rabino Newton Bonder, numa entrevista à revista Veja, do dia 11 de outubro último. Eu li. Pois é, ele disse, você deve estar lembrado, né, para o nosso telespectador que não tomou conhecimento, ele diz que esse modelo, né, ora autorizado, abre uma brecha ao proselitismo, né, e que ao se divulgar uma determinada religião, muitas vezes, talvez, em detrimento de outras, né, isso é nocivo, porque fecha o pensamento, é mais ou menos o que você estava falando, podendo levar termos usados por ele, né, a cegueira, a irracionalidade. Você concorda com ele? Sem dúvida. Há uma preocupação muito grande, tanto que nós ouvimos na Sociedade Espírita, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, que o espírita não deve ser proselitista. O que seria o proselitismo, né? É sair por aí dizendo que a minha religião é a única que está certa. Quando, na verdade, religião é uma construção humana buscando respostas para a origem e destino do ser humano, portanto do espírito, e o sentido da vida, da dor e da morte. É natural que haja discordância, porque é um produto humano, né? Muitos acham, não, é uma revelação. A revelação ocorre de dentro para fora. Tudo está instalado em nós. Deus não se engana e nem falha. Está em nós o conhecimento, só que nós estamos aqui abrindo os pacotinhos e experimentando aquilo que gera alegria e aquilo que gera dor. Evitar o que gera dor. Então, a preocupação sobre o proselitismo é natural. Agora cabe uma pergunta. Nós, espíritas, estamos preparados para a didática e o ensino espírita? Ocupar o espaço, né? Exatamente. Porque como vai ser opcional, né? Tanto a oferta como a procura, quer dizer, os alunos não terá o sentido obrigatório, a preocupação, eu acho, desse rabino, como talvez a minha ou talvez a sua, é exatamente essa, de que alguns credos, alguns segmentos que costumam ser mais agressivos na sociedade como um todo, elas simplesmente, então, vai pegar, às vezes, o teu filho que é espírita, uma hipótese, e vai, usando o termo, vai fazer a cabeça,
vai começar a puxar devagarinho, daqui a pouco ele vai chegar na tua casa e vai dizer que não vai mais ao centro espírita. Infelizmente, há esse risco de acontecer. Por isso que há divisão, né, de quem concorda ou não. Por outro lado, o IBGE diz que 2% dos brasileiros se declaram espíritas. Então, poderá ocorrer o contrário. Alguém que vai fazer uma aula e pergunte coisas simples, como, por exemplo, você é um corpo ou tem um corpo? Você é um espírito ou tem um espírito? O espírito é mortal ou imortal? Morreu, acabou ou continua? Continua e volta ou não volta? Pode ser que muitos jovens passem a se interessar, a compreender melhor, até para estabelecer um projeto de vida. Bom, mudando um pouquinho nosso tema aqui, eu gostaria de saber o seguinte, como é que o Espiritismo explica, né, essas ocorrências de chacinas, de mortes violentas, múltiplas, né? Ocorreram algumas recentes nos Estados Unidos, um atirador, 59 vidas, mais de 500 feridas. Houve alguns casos aqui no Brasil, em Minas Gerais, uma creche incendiada voluntariamente, com o outro menino numa outra escola também tirou a vida de 2 ou 3 colegas. Agora, mais recente, um outro caso numa igreja americana, 26 mortes. Como é que, enfim, como é que você vê esse tipo de situação? Como é que o Espiritismo, para aquele que fica se perguntando, né? Onde é que está Deus? Por que ele permite? Por que não permite? Bom, essa pergunta é recorrente sempre que há uma tragédia coletiva, né? Nós escrevemos sobre isso na revista Ser Espírita, número 23, e o tema naquela época era a tragédia de Santa Maria, né? Que alguns acham que é um acidente, mas na verdade é o efeito do mau uso do livre-arbítrio, né? O mau uso do livre-arbítrio de quem concedeu a licença, dos bombeiros que fizeram a inspeção, das pessoas que utilizaram mal os recursos dentro daquela sala, dos jovens que estavam lá dentro, num espaço contido em que saía um por vez. Ou seja, é o mau uso do livre-arbítrio. Deus está onde sempre esteve, esperando que a gente aprenda a usar esse livre-arbítrio, né? Veja, lá as armas são permitidas, mas o sujeito compra 10, 20 fuzis e ninguém vê isso acontecer? Será que ninguém analisa o perfil psicológico para dar uma arma de alto poder destrutivo? Então, há várias perguntas que têm que se levantar antes de pôr na conta de Deus, né? Livre-arbítrio é algo que ninguém quer perder. Mas a gente vê, Paulo, muitas ocasiões, né, a gente tem que ir para o intervalo, mas só para se fazer um arrematezinho dessa questão, a gente vê com muita frequência, nós, o próprio meio espírita, se dizer que as pessoas, não vamos tanto olhar o lado do agente ativo, Sim. aquele que causou, qual é a motivação, mas de quem sofre, né? Porque se o acaso não existe, então você também acha que tudo é... Como é que fica? Isso aí é o livre-arbítrio de vidas passadas, que a pessoa se torna vítima hoje? Como é que funciona? Veja, nós combatemos a ideia do resgate, do olho por olho. É evidente que nós vamos construir um comportamento social, nós vamos participar dessa construção como eleitores ou como agentes, e esse comportamento vai se espalhar. E quando a gente reencarnar, os efeitos estão aí, mas pode ser que a gente não passe por aquilo. Não é? Deus não trabalha com olho por olho, e não tem uma equipe de espíritos para punir conjuntos de encarnados. Na verdade, Deus é como um pai, quer que o filho fique na escola o maior tempo possível. Ok, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o Paulo Henrique. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes
sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Nós estamos de volta com o nosso quadro Entrevista de hoje, aqui na presença do Paulo Henrique Wederhoff. E eu gostaria de lançar para você agora é o seguinte: nessas últimas semanas tem se discutido, em tom de muita polêmica, algumas exposições de arte que ocorreram aqui no Brasil. Alguns manifestaram-se em protesto, né, entendendo que essas exposições elas acabam sendo incentivadoras da pedofilia, da zoofilia, que agridem crenças, valores religiosos. E outros defendem o outro lado, evidentemente, dizendo que tem que ser a liberdade de expressão acima de qualquer coisa. Quem tem razão nessa briga? Acho que ambos. Veja, Deus nos deu o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, ele é um princípio fundamental. Nós podemos fazer aquilo que achamos que devemos ou queremos, né? Mas há consequências. Sabendo disso, a humanidade criou as leis que regem o comportamento social. Eu estou aqui lembrando do tempo que a gente ia no cinema quando jovem, né? E tinha alguns filmes que eram proibidos para a nossa idade, proibido para menores de 18 anos. Era o comportamento social da época. Isso foi mudando, foi se adquirindo o que os espíritos estão chamando de licenciosidade, né? E essa licenciosidade está se espalhando de uma maneira tal que hoje pode tudo, ou melhor, acham que pode tudo, né? Inclusive usar dinheiro público para vender uma amostra, né? Faturando milhões, né? Do dinheiro público, né? A amostra é grátis, entra lá quem quer, mas eles foram pagos pela Lei Rouanet, né? E daí não cumprem a lei, que a lei exige que diga lá o conteúdo para que os pais possam fazer a autodeterminação e a determinação do que os seus filhos vão ver. Então, acho que eles têm o direito à livre expressão, mas tem que colocar lá o que vão mostrar para que os pais escolham. E não façam isso com dinheiro público. Exato. Façam com o seu capital. Eu vou ler aqui um trechinho de uma reportagem que eu li para você comentar. Diz assim, ó: mas o direito universal à expressão embuta um incômodo para mentalidades totalitárias. Em uma sociedade livre, nossas ideias mais arraigadas serão contestadas. Nossos gostos e afetos mais caros serão ridicularizados. Nossa fé será posta em dúvida pelo ceticismo ou pela concorrente do vizinho. É mais ou menos isso que se disse, né? Pode tudo, e a lei, acho que também está se tornando muito flexível. Ela não regula mais nada, ou não é cumprida, né? Eu acho que caberia a pergunta, né? Nós, como pais, gostaríamos de ver nossos filhos menores expostos sem critério nenhum a esse tipo de exposições? Não. Então, por que eu acho que o filho do vizinho pode ser exposto? Então, acho que aí foi uma preocupação egoísta com a rentabilidade do projeto e não com o impacto que teria nas pessoas. Eu vejo assim, é uma outra questão, um outro lado que eu gostaria que você explorasse um pouquinho também. Acho que independentemente desse aspecto de legalidade em se divulgar qualquer tipo de ideia, né? Ao meu ver, a raiz do problema, principalmente para nós espíritas, é disso que nós estamos falando aqui, né? Principalmente para nós espíritas, o debate, a raiz do debate está não nas ideias quanto a poder divulgar ou não, mas da validade de se usar certo tipo de expressão, né? O que se constitui nas verdadeiras características da arte? No meu entender, eu acho que o ideal é que se produzisse só a arte com A maiúsculo, né? Que fosse o útil e o belo. Eu sei que sou um sonhador hoje em dia, eu estou fora da curva, né? Mas é o que a gente buscaria, e não aquela tipo chamada de arte quando promove o escândalo, né? A dissolução de valores, o rebaixamento do ser humano. Ou eu que estou errado?
Veja, há na história da humanidade o registro de pinturas, de esculturas expondo o nu, né? O problema não está aí. O problema está no que estão fazendo hoje. Estão se dando a licença de expor quadros, pinturas, figuras, promovendo a zoofilia, a pedofilia, coisas que não são compatíveis com o que os pais querem ensinar aos seus filhos. E não é Agora, só permita um parênteses, né, para lembrar para os nossos telespectadores aqui, não é só exposições de artes plásticas, é na música, não, em todas as expressões, né? Agora, veja, façam isso com o seu dinheiro, correndo o risco de não ter clientes para assistir, e estará perfeito. Fazer isso com dinheiro público é que é inaceitável e não cumprir a lei. Veja o que dizia nos filmes proibidos para menores antigamente. Proibido para menores de tantos anos. O que diz hoje? Diz assim, não recomendado para menores de 16 anos. Tema, vingança, contém agressão física, assassinato, exposição de cadáver, glamorização da violência. Está ali. Agora, está à venda em qualquer lugar. Então, é o controle dos pais, a educação do lar e da religião que vai dar os valores para o jovem seguir. A gente poderia, eu gostaria de debater mais um pouquinho isso aí, que rende mais, né? Mas nosso tempo tá escasso e eu preciso fazer uma outra perguntinha para você. Pois não. Falando aí em extravagâncias artísticas, em violência, em corrupção, essa coisa toda, a gente lembra da questão 793 do Livro dos Espíritos, onde os instrutores espirituais, a certa altura, dizem o seguinte, ó, nós nos cremos muito adiantados porque temos feito grandes descobertas e obtido invenções maravilhosas, mas que não temos o direito de nos dizer civilizados, senão quando a nossa sociedade tiver banido os vícios que a desonram e quando vivermos como irmãos. Até então, eles dizem, né? Nós seremos apenas povos esclarecidos por termos percorrido somente a primeira fase da civilização. Então a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, o organismo social está realmente doente ou é apenas um mal-estar passageiro? Em qualquer dos casos, qual é o remédio? Interessante. Veja, a lei é de evolução. A lei natural é de evolução. Mas o que é evolução? Para a ciência, evolução é mudança. Nós fazemos a leitura de mudança de comportamento, né? Ou aprendemos pelo amor ou aprendemos pela dor, né? A alegria, o amor são os incentivos para fazer o certo. A dor é o alarme de que estamos fazendo errado. Então, se a lei é de evolução e Deus já nos criou simples e ignorantes, a expectativa é exatamente essa, que a gente vá aprendendo com os erros e com os acertos. Né? Então, se for uma doença de longo prazo, estou falando de milhões de anos. Né? Então, crônica. O que nós precisamos é melhorar o nosso processo instrucional. Né? O lar oferece o que tem. As escolas têm que complementar esse conhecimento. Então, colocar filosofia, ciência e religião no mesmo espaço que a escola é muito bem-vindo. Isso vai nos ajudar a aprender a pensar sobre quem somos, onde estamos, para que estamos aqui. E fazemos o que viemos fazer. Nós não viemos aprender? Então precisamos aprender a aprender. Aprendi isso com um coordenador lá na SBE. Só para fechar, né? Então, resumindo, é uma doença crônica, porque muita gente diz que nós estamos evoluindo, né? A gente sabe, como no Espiritismo, que não evolui, que o Espírito não retrograda. Não. Então, essa sensação de que as coisas ruins estão aumentando na nossa sociedade, é o mal-estar passageiro, que é mais fácil de curar, ou ela, como é que... É uma doença, se pudermos chamar assim, só que é uma doença social causada pela ausência de instrução adequada. Se a escola melhorar, o mal passa. Tá aí. Eu gostaria de ficar pelo menos o dobro do tempo que nós utilizamos agora aqui. Seria né? muito bom. Seria muito bom, né? Mas tem que voltar com mais frequência. Eu quero agradecer muito a sua presença, realmente eu acho que o nosso público telespectador aí pode absorver, né, ter alguns motivos de reflexão aí para uma semana inteira, né? Não só para o final de hoje. E eu deixo aí
livre para você fazer as suas despedidas. Eu agradeço a oportunidade e queria recomendar a leitura da revista Ser Espírita número 23, onde trabalhamos aquela questão do resgate, né? Que para nós é uma omissão e comportamento que geram esses efeitos. E se a gente compreender isso, nós podemos mudar comportamento e melhorar o nosso meio. É isso aí, meus irmãos. Nosso quadro entrevista fica por aqui. Ainda tem alguma coisa mais na nossa sequência aí. Aguardem. Meu abraço hoje vai para o telespectador Alexandre. Eu não sei o sobrenome dele, mas nós estivemos conversando aí em algumas ocasiões por telefone, trocado algumas ideias a respeito dos temas trabalhados aqui no nosso programa e também em relação aos temas do meu livro Admirável Mundo em que Vivemos, que ele me informou já ter adquirido e estar lendo. Muito fico agradecido. Agradeço a ele pelas duas coisas. Aliás, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar mais uma vez a todos os nossos telespectadores para participar mais do nosso programa. Por isso ele se denomina diálogo, o que pressupõe uma possível interatividade entre nós aqui e vocês aí que estão nos assistindo. Isso ajudaria bastante o programa. Comentários, sugestões, críticas são sempre muito bem-vindas. E a gente diz isso não apenas de boca para fora. A gente quer saber mais as impressões gerais de vocês sobre o programa, sobre quadros específicos, quais que as pessoas gostam mais ou menos, né? Sugestões de temas a serem abordados, o que vocês gostariam, que tipo de assunto vocês gostariam de ver tratados aqui. Então mande para a gente essas informações. Como o programa é gravado, não há aquela possibilidade de participação direta durante a veiculação, mas pode ser feita a qualquer dia, a qualquer momento, né? Tanto por telefone como por e-mail. Eu vou insistir mais novamente, deixe um pouquinho de lado aquela preguicinha, né? Faça contato com a gente, afinal o programa é feito para vocês e não para nós, né? adpr@adpr.org.br é o nosso e-mail, nós aguardamos vocês. Só por isso, então, o meu abraço já antecipado, meu abraço fraterno da semana, aqueles que nos escreverem, e também o Alexandre, que diz que não perde nenhum dos nossos programas. Até a semana que vem. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br.